Chegamos, gente! Chegamos para mais um episódio do Habla Empreendedora, o podcast que dá voz e visibilidade para as mulheres de negócio. Eu sou a Roberta da Trindade. Na próxima 1 hora estaremos aqui juntinhas falando sobre auditoria e consultoria para mulheres que lideram. Você sabia que 70% das empreendedoras também são mães? Você se enquadra nessa estatística? Você sabia que 1 em cada 3 mulheres desiste de empreender por falta de gestão financeira e de tempo? Para esse papo maravilhoso hoje, que vai ajudar muitas empreendedoras Brasil afora, eu trouxe uma super especialista com uma bagagem incrível, Silvia Tabaca. Ela que é economista, ela tem uma empresa chamada Top 7 Consultoria. Ela faz um trabalho incrível voltado para planejamento financeiro e ela está aqui hoje para trazer todas as informações que você precisa para ter uma gestão saudável de suas finanças. Silvia, seja muito bem-vinda a esse episódio do Habla Empreendedora. É um prazer e uma honra ter você aqui para trazer tantas informações assim para as mulheres empreendedoras. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa, Roberta. Ô, Silvia, me conta uma coisa. Vamos começar de pergunta já, né? Okay, que a gente não tem tempo lá. a perder. Você é economista, né? Sim. E você também faz um trabalho integrativo, né? De terapia. Como que essas duas coisas se juntam, hein? Me conta. É super bacana, assim, porque eu me formei em economia e durante o curso, no 2º, 3º ano mais ou menos, eu percebi que não era só aquilo que eu queria. Mas eu não queria desistir da faculdade. Então, eu fui pensando, foram 5 anos de faculdade. Então, para mim, na época, eu comecei com 19 anos, 18, 19 anos, era algo assim que eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Uhum. Mas eu queria ir para o lado administração, economia, eu queria fazer gestão de empresas. E quando eu terminei a faculdade, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas. Então, ali eu comecei a me apaixonar por cuidar de pessoas dentro das empresas. E eu fui trabalhando, eu trabalhei CLT até os próximos de 40 anos, mais ou menos. Eu passei um pouquinho agora de 40 anos. Uhum. E eu fui trabalhando nas empresas, trabalhando as pessoas nas empresas que eu trabalhava. E isso me trouxe a ideia de eu me formar terapeuta. Me formei terapeuta há uns 8 anos atrás, mais ou menos, e eu comecei a trabalhar. Quando eu me formei terapeuta, eu entendi que eu tinha um propósito e que esse propósito era ajudar outras mulheres, ajudar empresas no desenvolvimento. Porque hoje, o que acontece? As pessoas, elas trabalham só números, as empresas, né? Elas trabalham números, resultados, planejamentos, e elas querem chegar nesse resultado o mais rápido possível. Mas elas não percebem, as empresas não percebem que atrás desses resultados existem pessoas. E essas pessoas precisam de tratamento, precisam de trabalho, precisam de carinho, de cuidado. E foi ali que eu comecei a aliar a terapia com a economia, né? A razão com a emoção. E eu comecei esse trabalho na Top 7. Uau! E a Top 7, ela faz exatamente o quê? Me conta. Consultoria para empresas. Então, eu presto uma consultoria para empresas. Quando eu vou fazer o diagnóstico da empresa, eu já aviso, né? Eu vou trabalhar as pessoas primeiro. Ótimo. A gente faz o diagnóstico me conta como está a empresa hoje, né? E a partir dali, eu quero conhecer as pessoas, não é só os números. Se eu conhecer só os números, eu vou saber o que a empresa tem e onde ela quer chegar. Mas eu quero saber quem está chegando a esses resultados. Como que é cada uma dessas pessoas? Eu vejo, assim, você faz um trabalho, né, bem incrível com consultoria, auditoria. Eu vejo que muitas empresas, elas querem fazer igual puxadinho, né?
fazem uma coisa, daí vão querer melhorar, mexem em outra, e aí muitas vezes deixam o diagnóstico em segundo plano. Você percebe isso, Silvia? Acontece, e acontece muito. E acontece por quê? Porque as pessoas têm medo do diagnóstico, né? O empresário, a empresária, hoje, ela tem medo de mexer, de saber como está a empresa. Então, as pessoas vão tocando a empresa. Eu vou tocando para ver onde vai dar. E ela não sabe que se ela fizer um diagnóstico simples, básico e rápido, com um profissional qualificado, o salto dela pode ser muito maior do que ela está imaginando hoje. Né? Eu faturo 5 mil mês, mas eu quero faturar 20 mil mês. Se você fizer um diagnóstico bem feito, trabalhar as pessoas da tua equipe, você hoje fatura 5, pode chegar em 20 daqui 5 meses e pode chegar a 1 milhão daqui 24 meses. E eu quero aproveitar essa tua fala para fazer uma outra pergunta, né? Como que a gente pode transformar as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos objetivos em planos de ação concretos, né? Porque, assim, plano e sonho, todo mundo tem. Mas, assim, como transformar isso em resultado, em plano? Eu acho que é aí que está a dificuldade. A maioria das pessoas tem essa dificuldade. Nós temos até na nossa própria residência, né? Eu acho que é clareza. Quando você quer transformar essas metas, quando você quer chegar... Eu quero chegar a 1 milhão no final do ano, por exemplo. O que você precisa descobrir? Como que eu estou hoje? Aonde eu quero chegar daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 9 e daqui 12. Então, é clareza. Eu tenho a clareza de como eu estou hoje, o que eu preciso fazer para chegar, quais são os profissionais que eu vou ter que me conectar nesse período, porque, assim, não é só, eu quero chegar, eu faço acontecer. Né? Você tem que ter profissionais de cada área para te ajudar a chegar lá. Perfeito, porque eu percebo, né? Até tem aquela meta SMART. Eu percebo o seguinte, que muitas pessoas elas acham que colocam uma meta. Eu quero, vamos dizer, emagrecer 10 quilos em 1 mês. Às vezes a meta ela não é real, né? É uma meta que é inalcançável. E também esquece de colocar o como fazer isso. E aí acaba desistindo no meio, porque, óbvio, se não tem um como vai fazer, se coloca uma meta irreal, a pessoa desmotiva. Eu acho que nas empresas é a mesma coisa, né, Silvia? É constância, né? Eu sempre digo que é constância. Se você não tiver uma constância, você falou em emagrecer, eu vou pegar o mesmo gancho. Academia. Aí a pessoa quer emagrecer e ela entra na academia, mas faz 1 vez na semana. Ela não tem essa constância. Se ela não tiver a constância, o que acontece? Ela não vai emagrecer. Pelo menos em 1 ano ela não vai emagrecer. 1 vez por semana. Então, ela precisa definir. Qual é a minha constância? É 5 vezes na semana? Então, eu vou 5 vezes na semana. Com certeza, ela vai ter resultado. Assim também é nas empresas. A constância, ela leva ao resultado. Então, eu tenho uma meta, eu tenho que ter disciplina para chegar a essa meta. Nas empresas, o que você vê, assim? Qual que é o sinal claro de que é necessário fazer uma reorganização? Tem vários sinais, né? A empresa, a casa, ela vem dando sinais. Tem vários sinais. Mas, assim, o primeiro é quando o empresário está apagando incêndio. Ele só fica apagando incêndio. Ele não consegue elaborar algo novo. Ele não consegue cuidar da equipe. Quando o caixa dele está desorganizado, está bagunçado, ele não sabe se ele tem lucro, se ele não tem. Porque, assim, uma coisa é você controlar financeiramente uma empresa. Outra coisa é você ter lucro. Tem pessoas que tem empresas que faturam, as pessoas fazem a organização, mas não tem lucro. Aí chega no final do mês, está sempre puxando do mês seguinte para cobrir aquele caixa atual. E tem outros detalhes também, que é assim, quando a empresa, ela sabe que cresceu, ela tem a noção que cresceu, o empresário, os números cresceram, mas ele continua fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Ele continua fazendo as mesmas tarefas e, às vezes, mais exaustivamente. A própria equipe,
né? Aumentou a equipe, mas aumentou muito mais o trabalho. Então, assim, essa é a hora de parar e falar, eu preciso de uma reorganização urgente. Eu acho que nós, como empreendedores, a gente vai até um certo ponto, né? Chega um ponto que a gente precisa de ajuda de especialistas, de profissionais que vão nos ajudar a ir adiante, a ir mais alto, e a ir mais longe. Uma das coisas que eu percebo, eu acho que é até comum, principalmente para quem está começando, é misturar, né, as finanças, que você está falando da reorganização financeira, é misturar as finanças pessoais com as da empresa. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, Silvia, você como terapeuta, né? Você faz um trabalho integrativo, integral ali. Porque muitas vezes o que eu percebo? A gente sabe que tem que fazer, mas alguma coisa trava e a gente não faz. Você, no seu trabalho aí como terapeuta, o que você tem a me dizer sobre isso? Como sair, né, desse momento de paralisia e ir efetivamente para ação? Tá, eu vou comentar primeiro sobre a gente misturar as finanças. Tá. Isso é comum, é bem comum, porque às vezes a pessoa está nos ouvindo e diz assim, nossa, só eu faço isso. Não, isso é comum. Isso é comum nas pequenas e médias empresas e acontece até nas grandes, né? Do diretor, o dono da empresa, pegar o valor do caixa. Ah, não, mas eu vou pagar a conta X, depois eu devolvo. Isso é bem comum e é algo que a gente precisa evitar. Porque como que eu vou falar? Essa mania que nós temos de misturar as finanças da empresa e pessoal, isso adoece o caixa de uma empresa. Então, é algo que a gente precisa, assim, eliminar totalmente. Né? É como que eu vejo como terapeuta. As pessoas hoje, elas não estão se cuidando. As empresas têm uma equipe, a equipe está preparada para gerar resultados, né? Está preparada, entre aspas, porque a empresa chega, treina, coloca algo na cabeça, você precisa, você tem que, você vai, você faz, e se você não fizer, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, e as pessoas trabalham no medo. Só que se as pessoas forem trabalhadas, né, mentalmente, se elas forem terapeuticamente trabalhadas, o que acontece? Esses bloqueios que elas têm, esses bloqueios vão desaparecer. E a partir do momento que esses bloqueios desaparecem da mente, o que acontece? Surge aquela pessoa poderosa que vai realmente dar o resultado que a empresa precisa. Né? A pessoa com vontade, a pessoa com energia, a pessoa que acorda com aquele gás. Eu sou melhor. Sou melhor que quem? Sou melhor que eu fui ontem. E as pessoas vêm com esse gás, com esse poder todo, elas conseguem dar um melhor resultado. E, infelizmente, hoje as empresas não percebem que as pessoas é que precisam ser trabalhadas antes dos números. Eu acho muito importante isso que você está falando, Silvia, porque muitas vezes é isso, né? É resultado daquela pressão por produtividade, mas às vezes esquece de dar aquele passinho anterior, que é olhar para as pessoas, porque elas trazem o resultado, é elas que produzem efetivamente, né? Gente, o papo está só começando com a Silvia. Fica aí no próximo bloco muito mais informações importantes para você. Não sai daí. Voltamos! Estou aqui com a Silvia Tabaca, ela que é economista, terapeuta integrativa, auditora, consultora, e o nosso papo hoje é ajudar você, mulher empreendedora, empresas, no que diz respeito ao seu planejamento, a consultoria e principalmente pessoas. Ô, Silvia, você faz um trabalho bem interessante com auditoria, né? Você estava comentando que você já conseguiu identificar fraudes em 8 filiais. Como que essa experiência tem moldado o teu jeito, né, de fazer consultoria, de fazer auditoria?
Na verdade, assim, quando eu comecei o meu trabalho com auditoria, eu tinha um acompanhamento, né? Eu tinha um auditor master, uma auditora master que me davam todo esse suporte. E eu comecei a entender, comecei a fazer auditoria e comecei a perceber que as empresas, os setores não se conversam. Eu acho que isso Né? continua muito, muito presente. E hoje, o que acontece? Hoje, com a terapia, e quando eu comecei com a auditora, foi antes de eu fazer a terapia. E hoje, com a terapia, com a minha bagagem, eu entendo que naquela época eu talvez tivesse identificado muito mais situações dentro da empresa, né? Porque as pessoas não conversam, os setores não conversam. Então, o que acontecia? Cada setor fazia o seu e acabava ali. O próximo setor que ia fazer, que ia desenvolver, engenharia, financeiro, cada um tinha o seu problema, cada um tinha a sua dificuldade, digamos assim. E foi unindo cada um desses pontos, cada um desses setores, que eu fui descobrindo as fraudes. E as fraudes eram, assim, diversas, né? Caramba! De diversas formas. Como que isso me ajuda hoje? Hoje eu consigo identificar, se eu chego numa empresa, só de conversar com os gestores, eu já consigo identificar se tem problemas nos setores e quais são os setores que têm problema. Então, por exemplo, o que eu demorei lá atrás para descobrir em 1 ano com auditoria, hoje, somente com uma conversa como terapeuta, né, especialista, auditor especialista, terapeuta, hoje eu já conseguiria identificar. E essas fraudes, elas são financeiras somente? Que tipos de fraudes? Fraude financeira, desvio de material, né? Pessoas que não desenvolvem o seu trabalho como deveriam. Por exemplo, haviam equipes que simplesmente não desenvolviam o seu serviço. Não trabalhavam. Simplesmente não trabalhavam. Então, era comum equipe X sair para um trabalho e desenvolver uma semana inteira um trabalho que depois da auditoria eles desenvolviam em 1 dia. Dentro da empresa mesmo, não só a equipe externa, dentro da empresa mesmo isso acontece muito. Desde isso, né? A gente acha que se é fraude, a gente só pensa na questão No do número. desvio de dinheiro. Mas, assim, uma equipe que não trabalha, isso é um desvio, né? Isso deixa de produzir, você está recebendo e você não trabalha, você não entrega aquilo pelo qual você está recebendo, Exatamente, né? É uma fraude. Caramba! E hoje você tem desenvolvido, você está começando um trabalho, não sei se começando ou continuando um trabalho com condomínios também. Como que funciona esse trabalho na prática? Isso, com condomínios, eu fui subsíndica em um condomínio. O condomínio tem 320 apartamentos. Eu era subsíndica num bloco de 40 apartamentos, mas ajudava em todos os demais, né? 8 blocos. Uma cidade. É uma cidade, né? 320 famílias, né? Então, assim, como eu era subsíndica, eu sempre cuidava dos números, estava sempre atenta aos números, eu fui desenvolvendo esse olhar. Já auditora, eu fui desenvolvendo o olhar da auditoria para condomínios, e eu vim desenvolvendo isso. Hoje, eu atendo alguns condomínios, tenho a auditoria preventiva, né, que é a melhor auditoria, e também a investigativa. Então, a investigativa é quando a situação já não dá mais, né? A gente vê, né? Eu até mesmo quando eu estava buscando, há uns anos atrás, apartamento para comprar, às vezes condomínios bonitos, assim, né? Mas a gente via, assim, um descuido, e aí a gente ia perguntar valor de condomínio, era um valor altíssimo. Isso envolve também, assim como tudo, a administração, né, Silvia? Se a administração não é boa, e às vezes pode ter algum desvio, inclusive, né? Com certeza. Então, é um trabalho que você consegue juntar a sua expertise financeira com a questão da integrativa ali, né? Para que você consiga identificar isso na prática. É exatamente isso. Então, assim, você falou uma coisa super importante, que é assim, eu estava procurando um apartamento e vi a questão do condomínio. E assim, hoje a gente trabalha a auditoria preventiva justamente para quê? Para que o condomínio seja extremamente bem trabalhado, para que síndico e condôminos
conversem tranquilamente, porque muitos condomínios é uma briga. Vive em pé de guerra. A administração, a gestão administrativa e os síndicos geralmente vivem em pé de guerra com o condômino. Pois E é. quando isso acontece, desvaloriza o imóvel, tá? O condomínio muito alto, ele também desvaloriza o imóvel. E quando tem uma auditoria preventiva que cuida de tudo isso, que melhora os números, que melhora a conversa... A transparência, Exato. né? A transparência, a clareza, né? Que eu adoro essa palavra, clareza. Quando tem clareza, até o imóvel, ele tem uma valorização, ele tem uma supervalorização. Eu até dou aqui, deixo uma dica para quem está buscando imóvel. Como é importante você perguntar. Porque, às vezes, o que acontece? A taxa de condomínio é 300, mas aí tem ação trabalhista, aí tem pintura que vai ser feita, aí tem estrutura. Aí, quando você vai ver, o condomínio você vai pagar 800, 900 reais. Exato. Então, o que eu fazia? Né? O meu irmão era contador e ele falou assim, olha, vamos ver a questão do condomínio, mas pedir a fatura. E foi isso que eu fiz quando eu fui comprar, que eu queria um condomínio com um valor baixo, não queria acessível, pagar uma fortuna em condomínio. Então, esse trabalho que você faz é incrível, assim, eu acho que as pessoas estão cada vez mais antenadas. Estão sim, porque, por exemplo, você falou da ação trabalhista, ação judicial. Um condomínio que tem uma ação judicial, ele só tem uma ação judicial, ele só tem uma ação trabalhista porque ele não teve uma auditoria preventiva. E, às vezes, a ação trabalhista é assim, 20, 30, 50, 80 mil reais. E a auditoria preventiva é muito menos que isso, né? Mês a mês diluída ali para todos os condôminos sai um valor super acessível. Mas o condomínio muitas vezes não quer fazer esse investimento. E por ele não fazer esse investimento... Acaba pagando muito mais. Porque a auditoria, inclusive, ela cuida dos contratos. Todos os contratos, não é só os números, é só o financeiro. A auditoria preventiva nossa, ela cuida dos contratos. Então, você tem aqui, o condomínio aqui, tem um contrato com uma administradora, com uma garantidora, ou é direto com um funcionário? Como que está esse contrato? Então, deixa eu como auditora olhar. Opa, tem uma oportunidade de melhoria aqui nesse contrato. Vamos pegar um advogado, porque muitas vezes o condomínio tem, ou não precisa nem de advogado. Vamos ajustar esse contrato e, assim, ajustando esse contrato, com certeza vai evitar essa ação trabalhista. Impressionante, assim. E vamos voltar agora a falar sobre as empresas, né, Silvia? Como que você consegue? Agora que eu estou bem curiosa para saber sobre a questão da terapia dentro das empresas, né? Quando você vai conversar, a pessoa te chamou lá, a empresária te chamou, o empresário te chamou porque quer resolver algumas questões, né? Como que você já, na conversa, você já percebe que aquele empresário, ele te chamou, às vezes, por uma pressão, né? Ou porque está perdendo dinheiro, mas vai ser um empresário reativo, daquele que realmente vai querer fazer a mudança, porque já aconteceu, assim, eu faço consultorias, né, muitas vezes para áreas comerciais, e eu percebo isso, às vezes me chamam falando o seguinte, a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar, mas na hora de eu entregar o plano de ação, assim, não, mas isso aqui eu não quero mexer. Você percebe isso? Como é que você consegue na conversa? Me conta. Para eu usar essa dica aí. Legal. O empresário reativo, você vai pedir 2 ou 3 itens para ele e ele já vai ficar pensando se ele vai te entregar. A primeira resposta que você precisa, né? Como está o setor X? Como está o setor Y? Ou então, uma dica bem legal, assim, bem importante, é ver um dia, né? Um dia ou uma hora que seja, desse gestor conversando com os funcionários, né? A forma como os funcionários vão se dirigir a ele. Até a postura é bem interessante, né? Eu consigo visualizar isso, a postura do funcionário quando o superior chega. Isso é bem bacana de perceber. Você acha que da questão de mudança mesmo, de jeito? Como é que é? Sim, a pessoa reage, né? O reativo, aquele que vai reagir o novo trabalho que a consultoria vem fazer,
exatamente como a equipe reage quando ele entra na sala, por exemplo. Né? Aí o pessoal tá todo para frente, tá todo animado trabalhando, e o superior chega, cai, né? O ombro cai, a pessoa cai na cadeira, a pessoa... como que eu vou te dizer? O amedrontamento. E como trabalhar com esse gestor, né? Que às vezes não se percebe dessa maneira. Porque tem isso também, né, Silvia? Às vezes o gestor, ele não se percebe, é o jeito dele. Às vezes não, né? Às vezes realmente ele sabe, às vezes, e não quer mudar. Exato, mas às vezes não. E assim, que dica você dá para quem quer? Eu recebi feedbacks da minha equipe, ou eu tô percebendo que eu sou assim. Que dica, qual que é o primeiro passo para a mudança? Realmente, esse gestor que precisa ser mudado primeiro, antes da equipe, né? Mas ele vai ter que ser mudado. Quando a gente fala em gestor e equipe, é uma diferenciação de como eu vou trabalhar, como eu vou começar a trabalhar. Eu preciso começar a trabalhar como terapeuta com esse gestor, entendendo quais são os bloqueios dele. E eu vou tirar quais são os bloqueios dele. Né? Muitas vezes eu vou entender a trajetória profissional dele, entender quais foram os processos que ele trabalhou, que ele passou em outras empresas, porque normalmente ele está agindo nessa empresa de acordo com algo que já aconteceu no passado, que ele já vivenciou. Então, eu faço uma trajetória, tanto profissional quanto pessoal dele. Eu tento entender o que aconteceu lá atrás para que ele esteja reagindo dessa forma hoje. E uma pessoa, um gestor, né, que está buscando autonomia para tomar decisão, o que você diria? Que conselho você daria? Porque às vezes a pessoa, ela precisa tomar decisão, mas assim, ela não tem essa autonomia. Ou ela não tem autonomia, ou às vezes ela não se sente capaz de tomar uma decisão. O que você diz sobre isso, Silvia? Eu acho que a pessoa que quer ter autonomia, ela tem que primeiro se autoconhecer, né? Então, assim, o que eu posso, o que eu gosto, o que eu faço, o que eu faço melhor. E a partir do momento que ela se conhece, ela começa a trabalhar de acordo com o que ela quer. Não é trabalhar de acordo com as regras da empresa, por exemplo. A pessoa chega ali, o empresário, o gestor, chega ali, eu vou trabalhar de acordo com a empresa. Se autoconheça. Saiba como você pode dar um resultado melhor. A empresa tem regras? Tem, mas coloque algo seu, né? De acordo com as regras da empresa, como que eu posso mudar o meu dia a dia para que o meu interior saia satisfeito no final do dia, né? Estudar o que ele está fazendo. Perfeito. Gente, maravilhoso esse papo com a Silvia, né? A gente vai continuar no próximo bloco. E aí você vai ficar agora com o quadro Autoestima em Foco com a Giovana Vanzo, porque, gente, autoestima também é pilar de sucesso. Autoconhecimento, autoestima, autoamor, tudo isso. Autoestima em Foco com Giovana Vanzo no próximo bloco. Não sai daí. E depois mais Silvia Tabaca. Até já! Olá, eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV. Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Quantas vezes você soube antes de saber? A Linda já sentiu isso, uma certeza sutil no peito, uma sensação que não se explica, mas insiste, uma voz interna que guia, alerta e acolhe. Essa voz tem nome: intuição.
Por muito tempo ensinaram que só o racional importa, que é preciso prova, lógica, confirmação. Mas as mulheres carregam uma sabedoria ancestral que não cabe num laboratório. Ela pulsa no ventre, ela sussurra no silêncio, ela aparece quando a gente para de duvidar e começa a sentir. Quantas vezes a Linda calou essa voz? Quantas vezes ela disse, é só uma coisa da minha cabeça, e depois se arrependeu? A sua intuição não precisa de permissão, ela só precisa ser escutada. Hoje, faça esse exercício com verdade. Silencia por alguns minutos, respira fundo e pergunte para si mesmo: o que meu coração já sabe e eu estou tentando ignorar? Deixa vir, sem racionalizar, sente. Depois, escolhe um símbolo para essa conexão. Pode ser um colar com pedra natural, um anel com significado pessoal, uma peça que te lembre, eu posso confiar em mim, porque a sua alma tem um mapa e você já sabe o caminho. Autoestima em Foco é um oferecimento de Gevanzo Joias, joias que despertam presença. Que este conteúdo te acompanhe como um amuleto. Te espero no @GevanzoJoias. Você assistiu o quadro Autoestima em Foco com a Giovana Vanzo. Você sabe que a Giovana Vanzo tem a Gevanzo Joias, que veste Roberta da Trindade de joias. E hoje eu tô aqui com uma pedra super especial. Eu até nem lembrava o nome. A Silvia, quando chegou, falou assim, Roberta, essa é a pedra... Como que é o nome, Silvia? Citrino. Citrino. E aí eu fui ver, a Giovana, inclusive, postou lá no Instagram, que é uma pedra da abundância e da alegria. Então, assim, olha, quanta coisa bonita, né? A Gevanzo traz pra gente. E as pedras, elas, às vezes, elas têm, né? Uma mensagem, uma coisa, assim, de poder mesmo. E por falar em poder, agora a gente, nesse bloco, a gente vai falar sobre como empoderar as mulheres empreendedoras através das finanças e do planejamento, tá bom, Silvia? Bacana. Então, eu quero que você já comece dizendo, o que você diria hoje para uma mulher que está tentando reorganizar as suas finanças? Qual que é a primeira dica? A primeira dica é, você não está sozinha, né? Contrate um profissional, contrate uma profissional que venha te dar esse apoio, que venha te dar essa base. Porque uma mulher, quando ela está desesperada, ela precisa reorganizar o financeiro, não é só o financeiro. É verdade. Ela precisa olhar para dentro, o que está acontecendo dentro dela. O financeiro é só O financeiro é só um reflexo, né? Reflexo, exatamente. Ele é só um reflexo do que está acontecendo dentro. Então, procure ajuda. Principalmente ajuda terapêutica. Porque quando as emoções aqui dentro não estão batendo, não estão conversando, tem algo conflitando, automaticamente é no financeiro. Automaticamente é na prosperidade que vai atingir. Eu vejo muitas pessoas falando... Eu ganho dinheiro, mas parece que eu tô sempre patinando. Porque as emoções dela não estão corretas dentro de si. A gente até estava com uma pessoa que faz um trabalho com famílias, né? Uhum. E ela estava falando das lealdades, né? Que a gente tem, às vezes, a lealdade com a família, às vezes pais que vêm de sofrimento financeiro e aí... inconscientemente repete esses padrões. E aí, dentro das empresas, eu imagino que o mesmo acontece. Às vezes, eu já ouvi relatos de pessoas que diziam assim, eu terminei a sociedade, foi só terminar a sociedade que a empresa deslanchou. Fluiu. Né? E o contrário também acontece. Às vezes, a pessoa está fluindo, aí... contrata alguém que está numa mentalidade ali de escassez, o negócio vai. Acontece isso mesmo, Silvia? Você tem percebido isso na prática? Muito, e eu vou começar falando como a terapia trabalha isso. Então, assim, tudo o que hoje
diminui o financeiro, tudo que bloqueia a prosperidade, a abundância, né? É o quê? São as emoções que vêm lá da infância. Lá na infância, a pessoa ouviu dos pais que eles não tinham dinheiro, que eles nunca iam mudar de vida, que eles nunca seriam nada, que nunca ia acontecer. A criança tinha 6 anos de idade. Ela ouviu isso entrou na cabeça dela, mesmo que ela não lembre como adulto. O consciente dela não vai lembrar, mas o inconsciente lembra que ela não vai ser nada, que ela não vai ter dinheiro, que ela vai continuar vivendo assim. Então, precisa trabalhar isso na terapia, desbloquear isso. E o que é bacana é que, assim, com essa terapia que eu aplico, que é ONH, é a Organização da Natureza Humana. A gente desbloqueia tudo isso e é através do tônus muscular que eu trabalho. A maioria dos bloqueios são inconscientes, né? Não sabe de onde vem, mas Não sabe que tá lá, né? Mas sabe que tá lá. E assim, depois da sessão de terapia, as coisas começam a fluir. Por quê? Porque ela tinha aquele bloqueio, porque a pessoa estava bloqueada. Então, a prosperidade, por mais que o dinheiro viesse, ele ia sair, né? Então, pode ver que tem pessoas que assim, eu ganho 8, 10 mil, mas eu não tenho nada, não consegui comprar um carro, não consegui comprar um apartamento, não consegui comprar nada. Tem outras pessoas que ganham 3 e tem várias coisas já. Vários imóveis, tem carro e tem... Por quê? Porque aquela pessoa que ganha 8, ela tem um bloqueio financeiro. Então, quando ela atinge um patamar que ela acha que vai comprar, o bloqueio financeiro vem e sabota ela. Às vezes é o bloqueio e às vezes é falta de planejamento também, né? Correto. E aí, esse teu trabalho, você identifica o que é efetivamente falta de planejamento e o que é bloqueio. E também a gente não pode colocar tudo pro inconsciente, né? Tem o nosso papel também, né, Silvia? Exatamente. E o que você me diz, né, sobre essa questão do planejamento? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é anotar tudo. Anotar tudo. Anota tudo. Por mais que seja um valor mínimo. A pessoa vai falar assim, mas eu comprei uma água. Como que eu vou anotar que eu comprei uma água? Um cafezinho. Exato. Mas a pessoa que não é organizada financeiramente, ela precisa. Planilha. É planilha de Excel. Não precisa pagar um aplicativo caro, não precisa baixar um aplicativo. É planilha de Excel. Mas eu não sei fazer Excel. É linha mesmo. É fazendo um embaixo do outro ali. Mas eu não tenho acesso ao computador. Pega um caderno, pega uma caneta e vai anotando o que entra e o que sai. Aí tem as muletas, né? Porque eu não posso pagar aplicativo. Exato. Porque eu não tenho tempo. Porque eu esqueço, né? Aí as Sempre muletas tem. começam a aparecer. As desculpas. Desculpas. Se você faz essa medição do que entra, do que sai, o que eu posso cortar do orçamento... Porque às vezes a pessoa, eu não tenho planejamento, mas não tem planejamento, mas tem um monte de coisa que não precisa. Então, o que eu posso cortar do orçamento? O que eu posso mudar? O que eu posso substituir? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não posso cortar isso aqui, mas ela pode substituir por algo menor. Ótimo. Ou algo que é mensal a cobrança. Mais algum tipo de rotina financeira que a pessoa empreendedora, o empreendedor tem que ter para melhorar essa eficiência dentro do seu financeiro? Muitas vezes, o setor da empresa ali está ok, 100%, caixa 100%, só que tem um monte de pagamentos que deveriam acontecer, então estão sendo protelados. Por isso que eu digo, a pessoa que está cuidando do setor financeiro, é muito importante também essa pessoa estar sendo trabalhada, essa pessoa ter alguém que confira o trabalho dela, porque por mais de confiança que seja a pessoa, tem que ter alguém que faça esse controle. Né? Tem uma auditoria preventiva, tem uma auditoria investigativa, mesmo que seja a cada 6 meses, a cada 1 ano, tem que ter alguém de fora para cuidar desses lançamentos. Para quem está começando a empreender, né? Abrir o MEI. Abrir o MEI lá, vou começar a criar ali a minha rotina financeira. O que é o primeiro passo? O primeiro passo é a pessoa saber onde ela está, né? O que eu tenho, como eu estou, quais são as minhas contas, o que eu preciso, é ter tudo isso em mente, ter isso tudo detalhado,
mesmo que seja no caderninho, né? Quais são as minhas dívidas? O que eu vou ter que pagar? Né? Eu vou alugar uma sala, eu não vou? Quais são os meus custos mensais? E o que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Tem que ter uma meta definida. A pessoa que não tem uma meta, eu sou MEI, eu vou começar trabalhando aqui, eu chego em algum lugar. Não. A pessoa ela tem que ter uma meta. Quanto eu vou faturar no primeiro mês? Quanto eu vou faturar no segundo? Quem são os meus clientes? Cadê a relação de clientes? Eu não tenho clientes, mas você tem alguém que você vai buscar como cliente. Cadê essa lista? Né? Ô, Silvia, no seu trabalho, você já teve alguém que torceu o nariz para o trabalho que você faz? Porque, às vezes, as pessoas têm uma certa ignorância no sentido de não conhecer, né? De não saber como funciona a terapia integrativa. E é aquela pessoa muito pragmática, muito, sabe, racional. Pode ser que ela tenha ali uma interrogação. Já aconteceu com você algum caso? Já, muitos casos. E assim, o maior número das pessoas que torcem o nariz são gestores. São gestores. Assim, o dono da empresa me contrata para o trabalho, né? A equipe achou super bacana, super importante. A equipe vibrou, porque, poxa, uma economista e terapeuta vai trabalhar de nós, trabalhar conosco. A equipe já sentiu que algo vai melhorar, mas os gestores não querem mexer. Tem aquela resistência. Tem a resistência. Infelizmente, há essa resistência. Então, quando eu entro na empresa para fazer esse trabalho e já percebo que a minha maior dificuldade vai ser os gestores, eu não vou trabalhar direto com a equipe. Eu preciso trabalhar com o proprietário da empresa, com o empresário. Olha só, gente. Para que ele me auxilie a trabalhar com os gestores. A gente está caminhando para o final desse bloco. Ô, Silvia, para quem quer saber do seu trabalho, fale as redes sociais para as pessoas já aproveitarem, já te seguirem, já seguirem o Habla Empreendedora. Você sabe que tá rolando aí uma campanha, né? Você faz o print aí da sua tela ou grava você assistindo aqui a gente, coloca o que você mais gostou nesse episódio, a melhor frase, o melhor depoimento, vai concorrer a um kit maravilhoso do Habla Empreendedora, com mochila para notebook, garrafa térmica, planner, caneta, guarda-chuva, enfim, tem um monte de coisa bonita lá para você. Corre lá. Silvia, já aproveita, já deixa suas redes. Ok, @top7 consultoria. Lá no Instagram tem meu telefone, é só clicar direto para o meu WhatsApp. Top 7 Consultoria. Tem várias informações lá, várias dicas. A gente vai para o próximo bloco, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco tem mais Silvia Tabaca abrindo aqui a caixa preta do planejamento financeiro com terapia. Até já! Voltamos com Silvia Tabaca falando como ajudar mulheres empreendedoras no planejamento financeiro. Se você perdeu alguma coisa desse episódio ou dos outros episódios do Habla Empreendedora, corre lá no YouTube da Rede TV Paraná e depois no YouTube da Rede Habla Empreendedora, @Habla Empreendedora. No YouTube tem todos os episódios do Habla, não só da TV, como também os da rádio. São mais de 80 episódios com muita informação e sempre com dicas valiosas para você, mulher empreendedora. Um programa feito de mulheres empreendedoras para mulheres empreendedoras. Silvia, a gente está falando aqui, né, sobre tanta coisa boa, sobre tantas coisas, e eu quero que você lembre um caso, assim, que marcou para você, um caso, assim, que, sabe, de transformação, que marcou a sua trajetória, a sua carreira. Você lembra de algum? Tenho várias situações, né? Mas uma situação bem bacana que vem aqui como consultoria, mentoria
e a terapia junto. Uau. Teve uma empresária que ela me procurou, e ela me procurou por uma sessão de terapia. Ela chegou para mim e falou, olha, a pessoa tal me indicou, né, indicou para mim para eu fazer uma terapia. E eu fui conversando com ela na primeira sessão, eu entendi o que estava acontecendo com ela. Ela tinha um trabalho fixo, carteira assinada, e ela tinha um segundo trabalho. Esse segundo trabalho, ela vendia sapatos. E ela gostava de fazer isso, mas as finanças dela estavam uma completa bagunça. Bagunçada. Quando eu atendi ela com a terapia, eu falei para ela, olha, eu sou economista, sou consultora e mentora para mulheres empreendedoras. Então, você é uma mulher empreendedora. Uhum. Por mais que você esteja trabalhando CLT, você é uma empreendedora. E a gente começou a conversar e eu fui fazendo uma consultoria ali para ela. Na época, ela não tinha condições de pagar, porque o financeiro dela era um caos. Mas eu falei, eu vou me propor a ajudar essa mulher, porque não é só terapia. Então, eu trabalhei nas sessões de terapia, eu fiz toda uma organização do trabalho dela, eu montei uma planilha para ela e a gente foi trabalhando esse desenvolvimento dos sapatos dela. O que aconteceu? O prazo de 1 mês e pouco, aproximadamente, não chegou a 2 meses, ela largou os sapatos e ela foi trabalhar com cosméticos, que era o que ela realmente queria trabalhar. Em menos de 6 meses, ela tinha saído do trabalho fixo dela e ela estava ganhando 5 vezes mais do que ela ganhava com os sapatos e o trabalho fixo. Nossa, gente, isso é caso de sucesso, hein? Isso é caso... E assim, o que você identificou como padrão, Silvia? Porque assim, às vezes a gente tem medo, né? O medo de sair do que fala assim, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Exato. E nessas é que a gente às vezes deixa de ganhar, de prosperar, de ser feliz, né? Porque não é só dinheiro. Eu acho que tem também essa questão da gente buscar felicidade no trabalho, né? Nas consultorias que você faz, nas mentorias, nas mulheres, que muitas vezes têm um potencial incrível, mas não estão ainda no lugar que merecem estar. São 2 padrões nas mulheres. É o medo dela não ter o dinheiro suficiente e é o medo do que ela vai falar para o esposo e para a família. Que interessante o que você está falando, né? Há 6 anos e pouco, quase 7 anos atrás, quando eu decidi sair do CLT para empreender, bom, primeiro que eu planejei, né? Porque, assim, às vezes não dá para deixar realmente... Você tem ali um salário fixo, alguma coisa que te mantém, e daí simplesmente abandonar tudo, né? Então, eu fiz esse planejamento aí durante 1 ano para depois... Mas uma das coisas que eu fiz foi não contar para ninguém quando eu resolvi sair do CLT. Muito bacana. Eu resolvi não contar para ninguém. Muito bacana. E justamente por isso, porque vão falar, não é nem... A minha questão não era nem julgamento, mas sim, talvez, não me motivar, assim, para eu fazer o que tinha que ser feito. Ou você, nossa, você é maluca de sair de uma coisa fixa para tentar. Só que no meu coração eu sentia que aquele era o momento, sabe? Então, isso que você está trazendo, nossa, surge uma memória aqui de como foi para mim, e eu acho que faz todo sentido. Realmente deve ser um padrão que você percebe aí com recorrência, e eu tenho testemunho para isso. Legal, eu vou aproveitar o teu gancho para falar exatamente isso para as mulheres. Quando você está desenvolvendo uma ideia, né, eu vou trabalhar ou trocar de área, né, porque as pessoas trocam muito, eu estou fazendo isso, mas eu quero fazer isso. Faz tudo sozinha, né? Ou procura uma ajuda profissional para contar. Mas se eu não contar, eu vou estar traindo a minha família. Não é nada disso. Não. Você precisa desse tempo, desse autoconhecimento. O autoconhecimento que eu falei lá atrás no outro bloco. Porque às vezes a família é o seguinte, né? Muitas vezes que é o seu melhor. Então, vamos dizer pai, né? Pai, mãe, não quero que eles sofram, de repente, o que eu já sofri. Exato. E aí, acaba querendo
preservar. Né? Então, tem esse lado também. É claro que tem o outro lado, né, do não encorajamento, que a gente sabe que existe, mas tem esse lado também da super proteção. E ambos não são bons, né? Porque você acaba deixando de fazer coisas que você gostaria, fica nessa gaiolinha, fica preso a esses padrões que às vezes não são seus, são do outro, né, Silvia? Tem que soltar as ideias. Tem que soltar. Para aquela mulher que tá ali sofrendo, né? Muitas vezes dependente de outras pessoas. Como construir uma autonomia financeira? Me conta. É o autoconhecimento, né? A pessoa tá ali naquela dificuldade, então ela tem que pensar assim, o que eu quero para mim? O que eu estou fazendo por mim? E ela tem que achar o momento de fazer algo por ela, para ela. Porque enquanto ela estiver fazendo só para a família, só para os amigos, só para aquele resultado que ela precisa no final do mês, ela não vai conseguir deslanchar, ela não vai conseguir algo para ela. Então, assim, tira um momento do seu dia para si, né? Quanto tempo eu vou tirar do meu dia? 5, 10 minutos para refletir, para meditar, para se autoconhecer. A partir do momento que você tira algo para você, eu gosto de dar um exemplo assim, bem bacana, bem interessante. Eu gosto de correr. Eu, Silvia, gosto de correr na rua. Por quê? Porque o momento de corrida, hoje eu não estou fazendo. Por causa da correria, da minha nenê, hoje eu não faço. Mas assim, se eu estiver correndo, a minha cabeça está oxigenando. E nessa oxigenação, as ideias vêm. As ideias surgem, exatamente. Né? E é isso que você está falando. E tudo bem, né? Você corre, mas tudo bem. Tem momentos que não dá. Igual você tem neném pequena agora. Exato. Eu acho que as mulheres também, elas precisam se olhar e dizer assim, tudo bem quando não der. Exatamente. Né? Achar talvez outro hobby compensatório, né, Silvia? Ô, Silvia, e a questão tem pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo para planejar, não tenho tempo para cuidar, não tenho tempo pra... O que você pode dizer para essas pessoas que dizem, eu não tenho tempo? Eu acredito que a pessoa que não tem tempo, ela está vivendo no piloto automático. E se ela está vivendo no piloto automático, ela está entregando o volante da vida dela para quem? Para as circunstâncias, para o que der e vier. Então, a partir do momento que a pessoa não cuida da sua vida, ela está, assim, deixando a Deus dará, né? Então, assim, tome o volante da sua vida. Tome o volante da sua vida, vai em frente, vai ver o que você quer fazer da tua vida, vai ver o que te traz de positivo, de melhor em cada uma das suas ações, mas não viva no piloto automático. A gente tem 24 horas no dia. Né? Dessas 24 horas, o que eu vou fazer por mim, para mim? Por mais que a pessoa trabalhe registrado, por mais que ela trabalhe num período exaustivo, por mais que ela chegue cansada, mas o que eu vou fazer para mim, para sair desse piloto automático? Então, acho que a sugestão é essa, saia do piloto automático. A gente estava falando aqui, eu falei no início do nosso programa, né, que saiu um estudo recente que 70% aproximadamente das mulheres empreendedoras são mães. Exato. E eu quero que com toda a propriedade que você tem, sendo não somente economista e terapeuta, mas também mãe, que você deixe uma mensagem final, uma dica para as mulheres que precisam, às vezes, conciliar tantas coisas, né, Silvia? Tantas coisas. Mas antes, eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores e patrocinadores. Quero agradecer você que está nos ouvindo e que está nos vendo, que tem prestigiado o Habla Empreendedora nesses mais de 10 capítulos aí, episódios na Rede TV Paraná. Quero agradecer quem veste a Roberta da Trindade, a Modas Amigas, um beijo, Paula Gama, Gevanzo Joias. Quero agradecer Rebi Produções, que sempre está conosco aí, produtora da Rede TV Paraná, Orb 7 Studio, onde nós gravamos aqui os nossos episódios. Para você que nos acompanha também na Habla FM, habla.minharadio.fm. Vai lá que vai ter vários podcasts e música easy para você.
E eu quero agradecer também Silvia, que está aqui conosco nesse episódio maravilhoso, falando não só sobre finanças, não só sobre planejamento, mas também sobre nós, mulheres, como a gente precisa se autoconhecer, se autocuidar, para daí poder organizar as nossas finanças, porque tudo começa comigo, né, Silvia? Exato. Então, eu quero aproveitar, quero que você aproveite esse momento de fala e de pertencimento mesmo para esse movimento de mulheres mães, mulheres empreendedoras mães. Deixe a sua mensagem final. Eu quero dizer como mãe, e que eu me emociono muito quando eu falo essa palavra mãe, que eu demorei bastante para ser mãe, né? Além dos 40 anos, é assim, mãe, é possível. Empreender e ser mãe é possível. E eu vou contar bem rápido a minha história aqui. Quando a minha filha fez 1 ano, eu decidi voltar ao trabalho e eu falei, eu vou conseguir cliente nesse primeiro mês. Eu voltei, mas eu voltei com tanta força, com tanta garra, que o meu primeiro cliente foi uma empresa de Miami. E o meu segundo cliente, uma empresa de Buenos Aires. Então, assim, é possível. E eu não falo nem inglês e nem espanhol. E eu fechei esses 2 contratos, então é possível. Gente, que história maravilhosa! Quero mandar um beijo para todas vocês, empreendedoras e mães, que eu não sou mãe, mas eu acompanho, né, muitas empreendedoras que são mães, que exercem esses papéis múltiplos e que são tão importantes para todas nós, né? São exemplos realmente de força, de fortaleza, é incrível. Quero parabenizar você por esse depoimento e por todo esse trabalho que você faz em prol das empresas e, sobretudo, das mulheres que empreendem, viu, Silvia? Eu que agradeço. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Thaís Silva Fotografia, ela que faz o making off, os vídeos, as fotos para a gente. Um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo. Perdeu alguma coisa? Vai lá no Habla Empreendedora no YouTube também da Rede TV Paraná, todos os episódios que já foram ao ar na Rede TV Paraná. E por aqui finalizamos mais um episódio cheio de emoção. E eu finalizo sempre com a mesma frase: quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Ninguém pode com a gente, né? Até o próximo, tchau!